Salve, salve galera! Hoje eu vou estar aqui com vocês, para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou médico cardiologista, editor aqui da página do PS Medway e hoje vou estar aqui com vocês para falar sobre o tratamento do edema agudo pulmonar, uma condição potencialmente fatal, mas muito satisfatória. Como satisfatória assim, Zé? Calma. Satisfatória porque você consegue reverter o quadro muito rapidamente. É uma das poucas condições clínicas que você consegue ter um benefício a curtíssimo prazo na sua frente, em questão de minutos, na sala de emergência. Totalmente diferente de você dar uma estatina em um AS para o cara evitar um infarto daqui 40 anos. Meu, é ali na hora, o cara vai morrer, vai ser entubado, tá na trave ali no limite, você consegue reverter, tirar da bacia das almas, isso aí é muito legal, é muito satisfatório. Isso e outras emergências cardiológicas, mas tudo na cardiologia é assim, né? Vamos lá, galera. Então, para a gente falar um pouquinho do edema agudo, como é que é o paciente que se apresenta com edema agudo na nossa sala de emergência? Numa boa parte das vezes, é um paciente que vai se apresentar com um quadro de dispneia súbita, tá? Então, faz diagnóstico diferencial de TEP, mas só até aí. Porque na hora que você vai auscultar o paciente, ele está com água até a tampa, está uma pipa. Então, você vai auscultar e você vai ver que vai ter a presença de estertores crepitantes até o ápice, ou pelo menos 2/3 na ausculta. Ah, quer dizer que só tem estertor crepitante se tiver, só tem edema agudo se tiver estertor crepitante? Não. Fiquem atentos porque 1/3 dos pacientes que já tem congestão volêmica crônica pode não crepitar. E às vezes o paciente está com água até a tampa e você ausculta só base, está lá desaturando, esforço respiratório, não consegue ficar deitado, bem de edema agudo mesmo, ok? Existem dois tipos de edema agudo, o hipertensivo e o não hipertensivo, tá? O hipertensivo é aquele cara que vai chegar já com níveis pressóricos mais elevados, 160, 180 de pressão sistólica e assim por diante. E o não hipertensivo é aquele cara que vai chegar lá 10/7, por exemplo, 9/6, mal perfundido, por exemplo, eventualmente. E aí também aí já é um EC perfil C. Mas basicamente o edema agudo clássico é o edema agudo hipertensivo que a gente consegue reverter rapidamente, ou pelo menos não é o que está hipotenso, é o paciente que está com a pressão mais ok. E como é que a gente vai ter então outra apresentação? É o edema agudo flash. Esse daí é o paciente que a princípio não tem nada de cardiopatia e do nada às vezes faz picos pressóricos muito elevados e faz edema agudo de repetição. Tem que lembrar de pesquisar a estenose de artérias renais, porque isso é uma causa de edema agudo que a gente chama de flash, súbito, tá? O paciente está lá do nada, é diferente do paciente que vem vindo e piora a clínica, que é uma IC descompensada, um paciente que começa até o pico da pressão, aumentando progressivamente até que começa a ficar congesto, por exemplo. Outra causa também que você tem que investigar, e eu já vi, é feocromocitoma também. Obviamente que não para todo mundo na sua sala de emergência. Apenas relembrando um pouquinho sobre coração direito, esquerdo, congestão direita, congestão esquerda, a gente tem que relembrar aqui no nosso coração. Vamos dividir academicamente em lado direito, lado esquerdo. Então a bomba direita vai jogar o sangue em direção ao pulmão, capilar pulmonar, rola a troca gasosa aqui, a hematose, o sangue vai voltar pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, pós-carga, circulação periférica, né, capilares, e aí ele vai voltar através do sistema direito. Agora, se eu tenho algum problema, que o meu coração direito não consegue jogar o sangue para frente, o que vai acontecer? Eu vou acumular retrogradamente. É daí que eu vou apresentar sintomas de congestão direita. Porque o sangue, entre aspas, ficou empacado aqui, não consegue voltar para o coração direito. Então começa a ficar com turgência jugular, ascite, edema de membro inferior, por exemplo, hepatomegalia, refluxo hepatojugular e assim por diante. E a congestão esquerda, Zé? Congestão esquerda é quase o mesmo princípio também. Então eu tenho o sangue que sai do ventrículo esquerdo em direção à aorta e eventualmente, se eu tiver uma pós-carga muito elevada, súbita assim, eu vou estar fechando esse caminho aqui. O sangue não vai, ele vai ter muita dificuldade de sair do coração. Se o sangue não vai para frente, ele vai começar a acumular, porque está vindo sangue toda hora. Então acumula no ventrículo, acumula no átrio e começa a acumular no capilar pulmonar. E aí começa a fazer o quê? Transbordar. Só para a gente relembrar um pouquinho como é que é o capilar pulmonar, então. O capilar pulmonar nada mais é do que um pequeno vaso que passa bem ao redor do alvéolo, da unidade alveolar. E a princípio, o que acontece nessa situação? É o paciente que acaba tendo aqui um equilíbrio.
Por que equilíbrio? Digamos que eu tenho a pressão hidrostática que vai de dentro para fora, né? De dentro do vaso para fora, em direção ao alvéolo. Tenho a pressão oncótica, que é a pressão das proteínas que ocorrem dentro do capilar, né? Do vaso, que vai estar puxando o que tem de líquido no interstício, no terceiro espaço, no extravascular, para dentro do vaso. A gente vai ter o sistema linfático, que vai pegar a sobra do que está indo, né, para fora e vai acabar levando o sistema linfático e voltar através do sistema linfático. E a gente vive no equilíbrio aqui. O que vai acontecer num paciente com edema agudo pulmonar? Vou ter um aumento súbito de pós-carga, vou aumentar então as pressões em câmaras esquerdas, ventrículo e átrio esquerdo. Isso vai acabar elevando a pressão no capilar pulmonar. E depois, né, obviamente, vai começar a aumentar, vai ter alguma alteração na pressão de saída da artéria pulmonar. Se nada for feito, vai começar a ter algum sinal de congestão direita também. Mas às vezes é uma coisa tão abrupta, tão súbita, que não dá tempo de você fazer edema de membro inferior por conta de um edema agudo pulmonar. E aí a gente vai ter preponderantemente apenas a congestão esquerda. Então aí, aqui o que vai acontecer? Basicamente, eu tenho aquele sistema que sempre está no 0 a 0. Então, pressão hidrostática em direção ao alvéolo, pressão oncótica em direção ao capilar e a pressão linfática também tentando trazer para o capilar, tirando o que está no extravascular, levando para o linfático e depois voltando para o capilar, ok? E a gente vive no equilíbrio. O que acontece no paciente que chega com edema agudo é que rompe esse equilíbrio e eu aumento demais a pressão hidrostática e a oncótica e a linfática não vão conseguir dar conta de trazer aquele líquido que está dentro do alvéolo, né, inundando o alvéolo. Por isso que o paciente morre até afogado dentro do próprio pulmão. E como que o paciente pode chegar então? Basicamente, ele pode chegar com a pressão mais alta, que é o clássico do edema agudo hipertensivo, sem sinais de hipervolemia, ok? Então, sem turgência, sem edema, porque é uma coisa mais abrupta. Pode chegar com uma pressão mais estabilizada, 100 a 140, com congestão crônica agudizada. É aquela EC perfil B que está crepitando bastante, que ficou se segurando em casa para chegar na consulta. Chega na consulta, está tão ruim que vai embora, já é levada para o PS e perde a consulta. Ou paciente que já pode chegar no EC perfil C, com choque cardiogênico, com hipoperfusão, com a pressão sistólica baixa. São esses três cenários que a gente vai fazer. E todos eles aí a gente vai acabar atuando geralmente com alguma dose de diurético. Então, aqui, paciente que não tem sinais de hipervolemia não vai precisar de tanto diurético. Uma coisinha ou outra, talvez, tipo 20, 40 miligramas de furosemida EV. Já o paciente que apresenta a pressão de 100 a 140, por exemplo, com sinais de congestão crônica também, ele vai precisar de diurético, assim como o paciente com mais C, perfil C ou choque cardiogênico. E qual que é o tratamento padrão para o tratamento do edema agudo pulmonar? Trago para vocês o que tem na diretriz europeia de insuficiência cardíaca. Então, basicamente, ele vai pegar uma mnemônica LMNOP. Não é ABCD, mas dá para fazer, não é? Então, vamos lá. L de Lasix. Por que Lasix? Lasix é o nome comercial da furosemida. Então, last 6, porque ela dura pelo menos 6 horas. Por isso que a furosemida, no máximo, a gente vai fazer de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Mas não menos do que 6 horas, porque é o tempo de duração do efeito da medicação. M de morfina, e aí aqui cabe uma boa ressalva. N de nitrato, O de oxigênio, P de pressão. Pressão, calma aí que eu vou explicar um por um. A furosemida, então, se o paciente não fazer uso prévio e ele tem um edema agudo hipervolêmico, que no caso não tem sinais de congestão, de hipervolemia, a gente vai fazer 40 mg EV de furosemida. Se ele usava, a gente pode fazer de 1 a 2 vezes e meia a dose do diurético VO, tá? Ou se tiver sinais de congestão, fazer aquele esqueminha de 0,5 a 1 mg por quilo de furosemida também. Considerar, existe a questão da gente fazer ou infusão contínua ou intermitente, e infusão contínua no paciente que acaba tendo altíssimas necessidades de uso de diurético, ok? Mas, óbvio, o paciente que o problema mais é o aumento da pós-carga, ele não está hipervolêmico, ele não vai precisar tirar muito volume. Talvez tirar um pouquinho só de volume, mas ele vai precisar muito mais mexer na pós-carga do que o paciente com uma EC crônica agudizada. M de morfina, a gente vai fazer uma dose de 2 a 4 mg EV para melhora dos sintomas, melhora da sensação de dispneia do paciente. Porém, ele tem um efeito venodilatador discreto. Isso acaba ajudando também, assim como a furosemida. Mas, segundo o estudo ADIR, que foi um registro norte-americano de pacientes com IC descompensada, houve uma correlação do uso da morfina com aumento de mortalidade em pacientes com IC descompensada. Então, cada vez mais, eu falo isso para vocês sempre, que na síndrome coronariana aguda a morfina está indo para escanteio, porque aumenta a mortalidade
diminui a absorção de clopidogrel, por exemplo. Aqui na IC também, a morfina está saindo cada vez mais do nosso uso de rotina, ok? Então, se o paciente estiver muito desconfortável, você pode fazer uma dose, claro, de morfina, mas não faça de rotina. O paciente não está tão desconfortável, segura um pouquinho, beleza? Não usar de rotina, avaliar caso a caso. E os nitratos, porque eles serão a terapia de escolha para reduzir a pós-carga. Mas lembrar, gente, de sempre perguntar, questionar se o paciente já fez uso recente de sildenafil nas últimas 24 horas e tadalafila nas últimas 48 horas, que são inibidores de fosfodiesterase, e eles acabam potencializando o uso do nitrato. O que isso quer dizer? Se o cara tomou um sildenafil, tomou um azulzinho, fez algum problema aí que teve que ir para um ponto-socorro, ainda está com a medicação no organismo. Na hora que eu ligar aquele 3 ml hora do Niprid, ele vai chocar bruto. Esse é o risco, entendeu? Por isso, sempre questionar. E até iniciar o BIC, a gente pode avaliar a dose sublingual. Então, putz, chega um paciente com edema agudo hipertensivo, não tem bomba de difusão, vai ter que buscar no centro cirúrgico, vai demorar meia hora para trazer a bomba de difusão. Vou ficar o quê? Olhando para o paciente? Lógico que não. Vou dar um captopril, que vai ter uma metabolização em 2 a 4 horas? Lógico que não. Eu vou dar o quê? Vou dar um nitrato sublingual para aquele paciente. Vou dar um exordil sublingual, por exemplo. Tá? E aí acaba ajudando a reduzir um pouco a pós-carga. Qual é o problema? O problema é que aí eu vou ter um efeito um pouco menos previsível do que uma droga titulada em bomba de difusão contínua na veia. Tá? Mas é isso. Medicina de guerra às vezes é isso. E agora, Tridil ou Niprid? Quem ganha nesse fight? Então, galera, primeiro, na maioria das vezes eu prefiro usar Niprid. Tá? Paciente que está muito hipertenso, o Niprid é muito mais potente, por exemplo, para controle. Mas se é um edema agudo no contexto de coronariopata, numa DAC grave, num edema agudo pós-infarto, né, um KILIP-3, por exemplo, eu dou preferência para o Tridil, porque além do efeito venodilatador, né, que vai reduzir um pouco de pré-carga, um pouco de pós-carga, ele vai ter uma vasodilatação coronariana, otimizando o débito cardíaco assim. E o oxigênio, eu vou acabar indicando se o paciente tiver uma dessaturação, uma saturação de O2 menor que 92. Lembra que não é infarto, tá? Então aqui não é 90. Com uma meta de saturação entre 92 e 96. E como eu vou fazer isso? Ou catéter de O2 até 4 litros. Depois disso começa a ser mais lesivo, começa a ressecar demais a mucosa. Máscara de 5 a 10 litros ou bolsa com reservatório, né? Máscara não reinalante até 15 litros por minuto. E pressão, como é que vai ser isso? Pressão é a VNI, é o CPAP. Então é a única medida com evidência de reduzir mortalidade e necessidade de intubação no paciente com insuficiência descompensada. Tão bom quanto, na verdade não é tão bom quanto, mas é muito bom, assim como o BIPAP no DPLC descompensado. E a modalidade CPAP é a suficiente, e ele vai jogar uma cabeça de pressão no pulmão do paciente. Dessa forma ele vai jogar o que tem dentro do alvéolo para de volta para o capilar, além de reduzir a pré-carga, porque ele está jogando pressão positiva dentro do tórax, dificulta então do sangue de entrar no coração. Dessa forma ele reduz um pouco a pré-carga e melhora também a pós-carga. Então, além do efeito dentro do alvéolo, ele vai ter um efeito hemodinâmico na pré e na pós-carga, facilitando o trabalho cardíaco desse jeito. Mas, apenas a nível de curiosidade, o BIPAP é um pouco mais confortável para esses pacientes. E aí, já sabia de tudo isso para o manejo do edema agudo pulmonar? Eu tenho certeza que alguma coisinha ou outra você não sabia. Então não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo. Não esqueça de compartilhar com algum amigo o canal e esse vídeo também, que ficou muito legal. E se você não conhecia o canal e acabou de chegar, ou se você já conhece o canal, pô, não custa, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e toca no sininho para receber notificação. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o PSMed, eu vou deixar aqui o nosso QR Code para você ir atrás do melhor curso de medicina de emergência da atualidade da internet. Galera, meu muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço!